também queria parabenizar os organizadores desse evento. Acho um evento muito importante dentro das nossas atividades do nosso departamento, de reflexão sobre, digamos, as estruturas epistemológicas das ciências humanas, em especial a psicanálise, que ocupa um lugar importante dentro dessa discussão. Eu queria, na verdade, fazer uma colocação um pouco mais pontual, porque é o seguinte, aceitando a ideia de que a psicanálise ela serviu à teoria crítica para duas funções, basicamente. A primeira, fornecer uma teoria da sujeição, um aprofundamento das teorias da sujeição social a partir dos seus modos de internalização da sujeição psíquica, né? A constituição digamos assim, da vida psíquica como um espaço de sujeição e um espaço de disciplina social, né? E mostrar um pouco como esse processo ele criava uma base importante para entender comportamentos autoritários e dinâmicas próprias ao fascismo. Quer dizer, o Wolfgang Bock trouxe a importância do Erich Fromm. A gente sabe como todas essas discussões começam, digamos assim, com a análise do dito caráter sadomasoquista das massas que vão apoiar o nazismo. Os primeiros trabalhos da Escola de Frankfurt, do Instituto de Pesquisas Sociais dos anos 30, esse sempre foi um eixo fundamental, enquanto o outro eixo era, digamos, utilizar a teoria pulsional como uma antropologia filosófica, a teoria pulsional freudiana, uma antropologia filosófica, e com isso também garantir potenciais emancipatórios da sociedade, né? Porque, afinal de contas, tudo se passava como se aquilo que era a expectativa de uma vida mais plena e realizada se ainda se enraizava, digamos, nos sofrimentos psíquicos produzidos exatamente pelas dinâmicas de recalque e repressão pulsional, né? Então, no caso de alguém como Adorno, a gente pode até mesmo falar que tudo se passa um pouco como se essa experiência de não identidade, tão fundamental para a sustentação de uma expectativa emancipatória, tivesse uma base pulsional muito forte. Bem, dito isso, é muito evidente como o uso da psicanálise nas outras gerações da teoria crítica se modificou profundamente, né? Quer dizer, desde o Habermas para frente, a gente tem um outro tipo de uso. A gente pode lembrar dos textos do Habermas, principalmente em conhecimento e interesse, que já foram, inclusive, objetos de críticas importantes nesse departamento. Eu lembraria dos textos do Bento Prado Júnior, sobre essa maneira que o Habermas tinha de entender praticamente o inconsciente como um espaço de desgramaticalização da linguagem pública e toda a expectativa de uma espécie de integração via autorreflexão, né, daquilo que seria fundamentalmente escrito sobre a forma de sintomas, de inibições e de angústias, como se, afinal de contas, a vida social não fosse a primeira responsável por isso, e exatamente enquanto a vida social não mudasse nada dessas formas de constituições de singularidades expulsas seria modificado. Mas, posteriormente, a gente viu a psicanálise sendo utilizada para fornecer uma espécie de base de uma reflexão sobre potencialidade de intersubjetividade primária. Isso, Honneth, ele é um nome muito importante dentro desse contexto. E, por fim, para voltar, então, a essa base de fornecer horizontes para a crítica social, só que agora ela fornece a partir de uma teoria do ressentimento e da regressão. Diante das novas configurações dos autoritarismos, diante da progressão de um fascismo global, quer dizer, mais uma vez, essa articulação entre psicanálise e teoria crítica é chamada, mas ela é chamada dentro de uma chave muito específica, que seja chamada para fornecer uma teoria do ressentimento social. Eu queria criticar essa estratégia, porque eu acho que ela é bastante inadequada, né? E queria dar aqui as minhas razões, né? Porque, de fato, eu diria uma vasta literatura, ela surgiu nesses últimos anos, nos últimos 10 anos, que explica o ressentimento como uma reação, digamos, ao progresso social, às possibilidades do progresso social, às lutas por direitos no interior da democracia liberal, né? E, é fato, essa tópica do ressentimento, ela aparece na primeira geração da teoria crítica, mas eu queria insistir que ela aparece de uma maneira slightly different, é um pouco diferente, né? E essa diferença ela é importante, né?
Eu queria pegar alguns exemplos, né? Por exemplo, eu queria pegar um exemplo fornecido pelo Andy Brown, né? Que procurou se servir desse conceito para analisar as motivações que teriam levado amplos setores da população norte-americana a aderirem à extrema-direita. Ele está lá no seu livro Nas Ruínas do Neoliberalismo. Eu queria citar para vocês. A citação é a seguinte: a vingança, ela anima o impulso de revogar todas as conquistas da era Obama, dos pactos climáticos aos acordos com o Irã, mas também o de destruir aquilo que essas políticas visavam proteger ou preservar: a terra e suas muitas espécies, os direitos e as proteções dos vulneráveis, LGBTQIA+, mulheres, minorias, assim como a saúde dos norte-americanos asseguradas pelo Obamacare. Sofrimento, humilhação e ressentimento não sublimado tornam-se uma política permanente de vingança, do ataque àqueles culpados por destronar a masculinidade branca, feministas, multiculturalistas, globalistas, que tanto a destitui como a desdenha. Vejam, eu acho a colocação de Brown ela é muito interessante pelo que ela tem de atualmente muito típica. O voto dado à extrema-direita ele é analisado como expressão de um sentimento de vingança social. Da mesma forma, a masculinidade branca, com as suas fobias, ela é entendida como uma causa fundamental do trumpismo e da insensibilidade com relação às ditas conquistas da era Obama. Conquistas que, ao que parece, devem ter sido tão importantes, tão evidentes, que só mesmo grupos com reações patológicas conseguiriam ignorá-las. Assim, vejam, o ressentimento ele aparece vinculado ao sentimento de um grupo social que teria perdido seus privilégios e a sua posição segura. Uma posição que, porém, se sustentava a partir da insegurança de muitos. Esses grupos teriam criado assim uma espécie de vitimismo do privilegiado ameaçado, que se torna cada vez mais agressivo contra setores da população em ascensão social. Bem, a quantidade de artigos e estudos que procuram vincular a ascensão da extrema-direita no mundo e no Brasil, ascensão do fascismo, a tais dinâmicas afetivas, é algo, eu diria mesmo, da ordem do inumerável. Então, acho que nem preciso passar aqui toda a lista, né? Eu só queria simplesmente e inicialmente notar que essa explicação com base no ressentimento acaba por definir uma identidade de grupo, separando os que não são como nós, são os ressentidos, dos eleitores progressistas e abertos a mudanças políticas, no caso, nós, né? Mudanças comportamentais também, culturais. Essa explicação, ela funciona como um fundamento para uma distinção moral. Porque ao servir para traçar uma linha divisória clara entre vingança, o que os outros fazem, e justiça, que a gente clama, a partir de sistemas de motivações individuais, entre violência injustificada e reação justa, o ressentimento permitiria uma moralização extensiva do campo político. Bem, para entender como a gente chegou até aqui, eu queria dar um passo atrás e lembrar de onde veio essa ideia de ressentimento. Porque, vamos fazer um pouco da genealogia do conceito, né? Ele aparece lá no século XVII, um bispo anglicano, Joseph Butler, autor de um dos primeiros textos sobre o tema, um sermão número 8, chamado Sobre o Ressentimento e o Perdão das Injúrias. E o fato de ser um pastor o primeiro a pensar sobre isso já é algo bastante significativo, né? É verdade que alguns vão tentar encontrar o ressentimento em textos do Aristóteles sobre a política e sobre a retórica, só que Aristóteles ele fala em ptonos, ou seja, em inveja, que é algo que, mesmo fazendo parte do ressentimento, não se confunde completamente com ele. Para dizer, é um fenômeno que tem uma data muito clara de nascimento, eu diria, como conceito. Bem, na visão de Butler, o ressentimento seria o oposto da raiva impulsiva, porque ele exprimiria o desejo de revidar uma violência recebida e injustificada. Ou seja, para Butler, haveria no ressentimento uma avaliação que só seres racionais e capazes de julgamentos morais, de cálculos de proporcionalidade, seriam capazes de fazer. Trata-se de definir padrões de justiça e de injustiça. Então, o ressentimento não seria uma simples reação, ele seria um sentimento fundado no desejo que sujeitos têm de que a sociedade reconheça as violências das quais eles foram vítimas.
injustamente. Em larga medida é assim que a gente ainda vai encontrar o ressentimento, por exemplo, em textos do Adam Smith, um pouco posteriores, né, como teoria dos sentimentos morais. O ressentimento está lá. Só que ele está lá, vocês percebem, de uma maneira positiva, ele não é um termo negativo, ele é simplesmente a expressão de que os seres humanos eles fazem cálculos racionais a respeito das violências recebidas, então eles podem esperar reparação, de alguma forma. Então eles podem sentir novamente isso, né? O que o Andy Brown e outros fizeram foi inverter essa lógica e sustentar que o ressentimento é a reação a uma violência justa, porque ela é resultante da luta contra privilégios sociais baseados em opressões reiteradas. Só que o ressentido ele não encara assim a violência que o atingiu. Ele é um opressor incapaz de se ver como tal. Isso explica porque a tese do ressentimento é tão importante. Ela assegura que são injustificadas as reações contra lutas de certos grupos sociais e contra ações de certos governos, garantindo a superioridade moral dos que não estão alinhados com a extrema-direita. E como se trata de uma tese moral a respeito de extremistas, ela nos autoriza a realizar uma série de ações com relação a essas pessoas, que vão do punitivismo à reeducação. Ou seja, a tese do ressentimento não afeta as estruturas sociais, nem conduz a ações dessas estruturas. Ela é uma tese sobre o comportamento de indivíduos, o que nos leva, como todo julgamento moral, a focar as ações nos indivíduos. Por isso, o foco moral faz com que o ressentido não seja visto como um sujeito com demandas sociais que merecem ser ouvidas no campo político, uma vez que ele apenas manifesta reações patológicas, que na melhor das hipóteses devem ser tratadas ou na pior devem ser exorcizadas. E eu acho interessante observar a diferença entre essa concepção de ressentimento e a, por exemplo, do pensador mais célebre da questão, que é o Nietzsche. Porque a partir da análise crítica dos nossos sentimentos morais, o Nietzsche reflete sobre o ressentimento, que para ele é um componente fundamental da subjetividade moldada pelo cristianismo e por uma noção de sujeito constituída a partir de noções como imputabilidade, memória, responsabilidade e culpa. Lembre, por exemplo, do Nietzsche afirmando, eu cito aqui, a rebelião escrava na moral começa contra o próprio ressentimento, se torna criador e gera valores. É uma coisa de escravo, no sentido moral. O ressentimento dos seres aos quais é negada a verdadeira reação, a dos atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtém reparação. Ou seja, como uma espécie de reação diferida, que acaba por se alojar em uma vingança imaginária que se sustenta indefinidamente, conseguindo reparação ao empurrar a culpa ao outro. O ressentimento funda a memória no sentimento do dolo e funda o vínculo social na dívida. Uma dívida que se torna impagável. Se alguém como Deleuze lembra que o ressentido não age, que ele sente, é porque esse deslocamento da reação funda o vínculo social tal qual nós os conhecemos. Porque através do ressentimento eu obrigo o outro a agir, a se refrear e a produzir reparações. Eu produzo assim a consciência moral, eu crio uma interioridade. Eu faço a forçativa se voltar contra si mesma, ao privá-la da ação direta e dando-lhe a passividade do sentimento. Passividade que é a mais astuta de todas as atividades. Só que, esse é o ponto que me interessa, notem como, dessa maneira, Nietzsche procura descrever o processo que nos constituiu, a todos, que formou nossa consciência, que forjou nossa memória, a de todos. Ou seja, em nossa sociedade sem ressentimento não há moralidade. Nós somos os ressentidos. Esse é para Nietzsche um julgamento que nós devemos aplicar a nós mesmos, com um profundo exercício de suspeita de si, de suspeita da nossa própria moralidade, de suspeita da violência que nós internalizamos e nós exprimimos. Por isso a gente seguir o caminho de Nietzsche vai ser impossível fazer um uso político do ressentimento, já que ele não serve para distinguir entre nós e outros. Ele serve apenas para aprofundar nossa crítica sobre nós mesmos, sobre o que nós nos tornamos. É uma estratégia de autoinspecção, é só isso. E nesse ponto a gente pode perguntar para que serve essa leitura moral e psicológica das demandas sociais, pressuposta no uso contemporâneo da noção de ressentimento.
Não se trata de negar fenômenos como a masculinidade branca, a sua violência e questões afins, mas de se perguntar se essa leitura é realmente capaz de explicar o comportamento político das massas. Além do que, a gente pode também colocar questões de outra ordem, como, por exemplo, o ressentimento ele explica o extremismo de eleitores tanto da classe baixa quanto da classe alta? Retomando o exemplo de Wendy Brown, será que a desconsideração pelas ditas conquistas da era Obama, em vez de ser psicologizada, não deveria ser compreendida como resultado da ineficácia dessas conquistas e da sedução exercida por discursos de ruptura estrutural nesse contexto de frustração? E não vai ser o caso de colocar essa questão fundamental, a saber, a frustração das classes baixas, ela deve ser objeto de julgamento moral? Eu insistiria que a ideia de que eleitores de extrema-direita estão sempre defendendo alguma forma de privilégio, ela é politicamente catastrófica. Porque ela coloca no mesmo nível pessoas beneficiadas pela ordem econômica e pessoas em situação de extrema precariedade social. Com isso, só se amplia a nossa incapacidade para entender a natureza do sofrimento social, que alimenta a expansão da extrema-direita em setores economicamente vulneráveis da população. Nesse sentido, a tese do ressentimento serve apenas para construir um amálgama analiticamente incorreto, estabelecendo pelas vias da psicologia um sistema unitário de motivações políticas. Por puro exercício de reflexão especulativa, eu lembraria que a dita correlação entre ressentimento e adesão à extrema-direita, aceita por vários estudos, não é exclusiva do campo autoritário. Seria possível também defender o inverso, defender a existência de uma correlação entre ressentimento e adesão ao progressismo. Uma pesquisa completa sobre essa questão deveria colocar à prova também essa hipótese. Ela já foi aventada por vários teóricos conservadores, né? Um louco como Ludwig von Mises, por exemplo, falava de ressentimento como uma condição neurastênica própria aos progressistas e que poderia ser chamada de complexo de Fourier. Que seja, ele viria do fato de que a base motivacional da crítica seria o desejo moralmente reprovável do infortúnio do outro, que alcançou maiores realizações que eu mesmo. Pesquisas que formulassem perguntas como: você se sente prejudicado ou prejudicada pelo interesse de grupos sociais privilegiados? Você se sente explorado por pessoas que parecem detentoras de privilégio? Você poderia ter crescido mais se não tivesse sido atrapalhada por grupos privilegiados? Você acredita que a sociedade tem uma dívida impagável para com você? Você se incomoda quando pessoas que não são do seu grupo recebem muita atenção da imprensa? Tudo isso abriria um espaço enorme para defender que os eleitores de candidatos progressistas também são motivados pelo ressentimento. Bem, eu levanto esse ponto não por acreditar nele. Eu já escrevi extensamente sobre realidade de processos sociais de espoliação econômica e opressão social. Só que é sempre possível tratá-los como reações psicológicas a problemas de autopercepção de status. É errado, totalmente errado, mas é possível. E até certo ponto se consegue obter nisso alguma coerência. Mas é um caminho que explica, claro, muito pouco. O único fato que eu queria salientar com esse argumento é que se a gente estiver disposto a utilizar o ressentimento como chave explanatória para comportamentos políticos de massa, então a gente vai dever também estar preparado para que esses critérios muito semelhantes sejam aplicados a nós mesmos, ao campo das motivações para adesão a várias das nossas formas de revolta. Ok. Colocações dessa natureza, acho que elas visam lembrar principalmente da irrelevância de certa análise de disposições psicológicas para a legitimação das perspectivas políticas. É realmente possível que a revolta de certos grupos precarizados e vulneráveis seja motivada também por ressentimento, o que explicaria a dificuldade concreta de constituição de alianças transversais entre diversas lutas. Só que isso não invalida em nada a correção política dessas revoltas e dos seus diagnósticos, porque elas não estão baseadas em disposições psicológicas, mas em julgamentos políticos. Ou seja, mesmo que esses julgamentos tenham motivações psicológicas problemáticas, mesmo que a ação da violência social contínua produza realmente ressentimento, nem por isso esses julgamentos vão deixar de ser politicamente necessários. Nem por isso o diagnóstico a respeito da violência social vai perder validade. Mais uma vez, e sendo nietzschiano nesse quesito, saber desse risco de ressentimento que nos assombra poderia ser um elemento potente para a nossa autoinspecção e a nossa autocrítica só. Vejam,
Vamos ver como é que as pessoas, como é que o campo progressista descreve ressentimento. Vou pegar, por exemplo, tem um texto do Henrique Cassin que vai dizer o seguinte: o ressentimento é a ideia de que há outros que gozam no meu lugar e que, se eu não gozo, é por causa dele. E tal raiva impotente se torna ela mesma um gozo. Bem, se esse for o caso, então ninguém abaixo do céu pode escapar de um diagnóstico de ressentimento, porque essa é uma posição estrutural das nossas formas de socialização dos sujeitos. E a gente tem o direito de se perguntar o quanto vale um diagnóstico tão generalista. Toda a literatura lacaniana de definição do desejo como desejo do outro, a descrição de estrutura fantasmática do gozo fálico a partir da função do ao menos um que não seria barrado, tudo isso visa mostrar como essa é uma posição natural para todos nós. Nós lutamos contra ela, mas ela nos constituiu. Então, se for assim, a gente tem o direito de se perguntar sobre qual fenômeno o conceito de ressentimento efetivamente descreve. E, para tanto, eu queria voltar a esse estudo clássico do Max Scheler, onde a gente encontra uma correlação importante entre ressentimento e expectativas de igualdade social não realizadas. Eu cito Scheler. Quanto mais a distância entre a condição jurídica dos diversos grupos sociais fornecida pelo sistema jurídico ou pela tradição e sua potência real, quanto maior a distância, mais será forte a carga explosiva espiritual. Isso não depende de um ou outro fator tomado isoladamente, mas da distância entre os dois. Haveria pouco ressentimento em uma democracia que, tanto social quanto politicamente, tendesse à igualdade de riqueza. Haveria igualmente pouco ressentimento, a história mostra bem, em uma sociedade ordenada segundo o sistema de castas, tal como existe, por exemplo, na Índia ou em um sistema social claramente diferenciado. O ressentimento deve então ser encontrado ao máximo em sociedades como a nossa, na qual direitos políticos mais ou menos uniformes, ou seja, uma igualdade social exterior oficialmente reconhecida, coexistem ao lado de diferenças reais muito consideráveis relativas à potência, à riqueza, à cultura, etc. Esse é um ponto que também é sublinhado pela psicanalista Maria Rita Kell, no seu livro Ressentimento, um livro clássico, uma das análises mais ricas e mais significativas feitas no Brasil sobre essa questão. Kell foi quem mais avançou na compreensão da proximidade entre ressentimento e formas patológicas de fixação na perda ou no dolo, que prendem o outro em exigência de reparação infinita de vinganças imaginárias. Ela deu ao quadro nietzschiano uma caracterização clínica precisa, ao fazer do ressentimento uma forma específica de melancolia, que mistura impotência e crítica. Kell trata, no final do seu livro, de situações nas quais as pessoas, ao perceberem quão irreais são as promessas de igualdade social, em vez de lutarem para a transformação das estruturas da sociedade, ressentem-se da sua situação e buscam alguma forma de compensação e de reconhecimento por meio de figuras autoritárias. Elas não se voltam contra representantes da força, como militares, como banqueiros, como grandes industriais. Antes, elas procuram compensação na raiva contra aqueles que foram pretensamente dotados de privilégios e amparos, que na concepção deles lhes teriam sido negados. Então, esperam de figuras autoritárias a licença para descarregar essa presunção de justiça nos que teriam sido escolhidos no lugar delas, que porém estão marcados por experiências iguais de precariedade, ou às vezes até mais profundas, né? A identificação com as figuras de autoridade, a crença na necessidade de estar do lado do mais forte, levou alguns, como Adorno e o grupo de Berkeley, a falarem nos estudos sobre a personalidade autoritária em um complexo de usurpação. Porque eles queriam descrever a recorrência no discurso do ressentimento dessa imagem de grupos e de pessoas que estariam a usurpar o poder tal como ele normalmente foi exercido. Não por acaso a raiva do ressentimento não é direcionada para os tradicionais ocupantes do poder, mas para pretensos novos ocupantes ou para novos ocupantes em potencial. Como se o principal problema tivesse na ocupação do poder por outros grupos, por outros sujeitos, mesmo que os ocupantes anteriores não tenham exatamente me beneficiado. Só que eu queria, por mais triste que seja isso, fazer um cálculo racional, ver o cálculo racional por trás dessas atitudes, né? Porque a gente deve lembrar que no interior de uma situação com pouca possibilidade de sobrevivência, é mais fácil impedir a proteção de setores desfavorecidos do que lutar contra monopólios do poder.
Ter menos pessoas com quem partilhar a possibilidade de proteção não deixa de ser uma ação que tem alguma forma de racionalidade. E não precisa de nenhuma mobilização de estruturas patológicas para ser compreendida. É certo que um raciocínio politicamente menos catastrófico lembraria que uma sociedade com grupos desfavorecidos em luta contínua, né, é fator de instabilidade social permanente e que melhor seria lutar pela efetivação de uma igualdade radical como forma concreta de estabilização. Só que isso seria pedir para as pessoas abandonarem o horizonte sobrevivencialista e imediatista no qual elas estão inseridas. E para isso, seria necessário alguma forma de garantia de existência de forças políticas capazes de produzir alternativas sociais concretas, igualdade genérica em ato, forças mais capazes de produzir proteção. E não é por acaso que na sua conferência sobre os aspectos da nova direita hoje, o próprio Adorno começa por lembrar que as reações ressentidas de apoiadores de extrema-direita se alimentam do sentimento deles serem desempregados potenciais. Em um mundo no qual as políticas do SPD estavam longe de garantir melhores condições de luta social. Ou seja, o sentimento em questão de ser um desempregado em potencial era real, não era um delírio masculinista de vingança contra setores de ascensão social. A opção pela violência contra o próximo da fila não vem de alguma incompreensão do sistema de causas e efeitos da espoliação econômica, como se a gente estivesse diante de pessoas estúpidas com limitações cognitivas evidentes. Ela vem de um cálculo racional sobre o que pode garantir mais facilmente a nossa sobrevivência, mesmo que esse cálculo seja uma catástrofe, né? Por isso, é difícil concordar com alguém como Rael Jäger, para quem um ressentimento deve ser compreendido a partir de uma lógica da regressão social. Isso no sentido de reações defensivas que não confrontam os problemas postos, mas que procuram criar a ilusão de ser possível preservar a situação já completamente arruinada. Ou seja, denegações que procurariam evitar o teste de realidade e que obrigariam o teste que obrigaria o ressentido a se confrontar efetivamente com as causas da sua angústia. Assim, por exemplo, a abolição do politicamente correto ou a expulsão de imigrantes não vai trazer os empregos de volta dos trabalhadores empobrecidos. Mas diz a Jäger porque efetivamente nada pode trazê-los de volta. Bem, o que eu quero insistir é, se esse for o fato, se nada puder trazê-los de volta, eu insisto que é absolutamente racional voltar sua violência contra o próximo da fila, ou contra o trabalhador ao lado, que pode ser expulso da vida social por já ser objeto de preconceitos arraigados. É catastrófico, mas é racional. O que mostra que a razão não nos garante nada, né? A razão não serve para muita coisa nesses momentos, né? Se nada vai trazer nossos empregos de volta, então melhor se preparar para uma guerra civil permanente. Ou seja, a retração dos horizontes de transformação social vai sempre produzir necessariamente ressentimento com uma reação desesperada e final. Longe de ser uma regressão, essa reação é uma escolha racional em um horizonte socioeconômico totalmente irracional. É uma decisão racional de se adaptar a uma sociedade irracional. Esse é apenas um exemplo de como a crítica da ideologia não deve se ver como um setor das denúncias das ilusões da falsa consciência. Porque nesse caso, o modelo da ideologia aparece como quase, vocês perceberam, uma limitação cognitiva da consciência. Ela não vê as verdadeiras causas, ela não entende efetivamente quais são os gestos necessários, ela não percebe que na verdade, ela está simplesmente desviando o problema, ela tá tomando efeito pela causa. Mais uma vez, é sempre a figura de uma limitação cognitiva da consciência, que é uma ideia clássica de ideologia que deveria ter sido abandonada já há muito tempo. Porque a ideologia, na verdade, ela age quando nós nos tornamos completamente realistas. Ou seja, absolutamente colados à realidade atual. Como se qualquer movimento para fora dessa realidade fosse pura ideologia. Fosse dramaticamente impossível. É por isso que o ressentimento ele tem força nesse campo. Porque quando nós nos colamos a uma realidade que só pode se perpetuar pelo sofrimento social cada vez maior, todo o cálculo racional se torna uma naturalização da violência e da irracionalidade. Nesse sentido, a crítica da ideologia precisa inverter os seus sinais e partir dos modos de adesão à literalidade, das formas de aceitação das exigências em agir de maneira realista no interior de um cenário totalmente irrealista.
Ou seja, a crítica da ideologia deve paradoxalmente se tornar uma crítica do realismo. Porque em situações como a atual, o realismo é apenas a racionalidade do pior. Eu queria ir terminando aqui, porque de toda forma, tais considerações nos mostram como o ressentimento consegue explicar ações derivadas de circuitos de violência e de falta de solidariedade social. Ou seja, a gente está no nível dos efeitos, das reações catastróficas a um horizonte de desagregação da ação política. Mas nós não estamos a falar de causas do comportamento político, apenas de efeitos. O ressentimento é um efeito, nunca uma causa. Por isso não faz sentido agir politicamente sobre o ressentimento, mas é possível agir sobre as suas causas, escutar o diagnóstico social que o ressentimento explicita. Queria dar um exemplo para explicar o que eu tenho em mente. Em um belo livro, Angústia do Precariado, nosso colega aqui, Rui Braga, apresenta o resultado de uma pesquisa feita com trabalhadores brancos de comunidades rurais na Pensilvânia, que se converteram ao trumpismo. O que se desprende desse trabalho é uma imagem dos trabalhadores muito distinta daquelas que circulam atualmente. Trabalhadores precarizados, empobrecidos, que percebem as promessas progressistas como algo que não resulta em transformações efetivas que lhes garantam qualidade mínima de vida. Exemplar a história que o Braga relata dos trabalhadores de uma indústria papeleira fechada na Pensilvânia por ser muito poluente e que, ao ser reaberta sob o comando de uma administração alinhada com as exigências ecológicas, viu a qualidade e a quantidade dos seus empregos decair. Quando o Partido Democrata aparece na região acenando com empregos verdes, os trabalhadores preferem as promessas de defesa de empregos e do American First do Trump. Porque eles entendem que os empregos verdes foram apenas uma maneira de jogar os custos da transição ecológica e das suas precarizações nas suas costas. A experiência que eles tiveram nesse sentido lhes fez avaliar que a opção trumpista lhes dava mais segurança. Ou seja, trata-se de uma escolha que não pede mobilização de nenhuma hipótese psicológica, como o ressentimento para ser compreendida. Sua racionalidade pode ser sobrevivencialista, ela pode ser distópica, é verdade, mas nem por isso ela é menos racional. O que simplesmente mostra como agora ações racionais estão longe de nos assegurar boas escolhas por si só. Por isso, eu insistiria que certas explicações psicológicas servem mais para esconder a impotência das políticas progressistas do que para analisar as reais motivações que levam parte dos trabalhadores e grupos precarizados a se converterem em extrema-direita. Além disso, essas explicações acabam por produzir uma moralização dos conflitos sociais que personaliza focos de ação em vez de ir às suas causas estruturais objetivas. Elas servem, no máximo, para serem aplicadas a nós mesmos em um exercício contínuo de suspeita de si e de autoaspecção. Ou então, para fortalecer um sentimento de superioridade moral e intelectual que só contribuiu para mascarar nossa impotência política real. Era isso. Muito obrigado.